Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos hoje fazendo mais uma aula, né, do nosso conjunto dos livros históricos. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro e segundo Crônicas. Primeiro e segundo Crônicas são livros que dão continuidade ali àquele conjunto que nós estamos fazendo de primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, ok? Vamos orar e então vamos iniciar a nossa aula. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de aprender a Tua palavra. O Senhor é maravilhoso e faz com que nós possamos conhecer, ó Deus, a história do povo de Israel. Essa história tem tudo a ver, ó Deus, com a nossa vida, então é muito importante para nós, ó Pai, aprender a Tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor esteja conosco, nos ensinando, nos ajudando e que possamos então gravar em nosso coração as Escrituras Sagradas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos retornando, essa é a continuidade, a parte 2 da primeira aula de Teologia do Antigo Testamento. E hoje nós vamos então trabalhar um pouquinho do livro de 1º e 2º Crônicas. Gostaria de lembrar vocês que a gente dá uma passada, né? Mas é uma passada bem resumida e que seria bem importante que você estivesse lendo esses livros enquanto nós estamos estudando. Assim você vai podendo perceber os fatos, os acontecimentos, os relatos, e a palavra de Deus vai sendo guardada no nosso coração. Então, vamos começar com o nome do livro, né? O nome do livro foi dado por Jerônimo no século V da era cristã. Então, sugere um registro cronológico da história sagrada. Os dois livros que formam um só volume, no cânon hebraico, têm o nome de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. Isso no cânon hebraico. É importante a gente saber distinguir, senão daqui a pouco a gente tá, mas na minha Bíblia não é assim, na minha Bíblia não aparece assim. Então, no cânon hebraico, ele tem o nome de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. Foram colocados no final do cânon para fazer uma retrospectiva analítica da conduta divina para com a nação israelita. Então, olha só, entre os livros históricos, no cânon do hebraico, nós vamos ver que esses livros aparecem dessa forma, ok? Os tradutores gregos, eles chamaram de paraleiponema, tá? Que quer dizer coisas esquecidas. É interessante que quando a gente fala de coisas esquecidas, existe um relato na palavra de Deus, nós vamos ver isso no livro de Esther, que o rei Assuero, em um determinado dia, ele não conseguia dormir e pediu para que alguém lesse as crônicas dos reis. Viram? Então, coisas esquecidas, como suplemento aos livros de Samuel e Reis, ok? Então, é normal quando nós vemos a palavra crônicas, a gente entender que seria mais ou menos um diário, um relato, né, dos acontecimentos principais, certo? Quem foi o autor do livro? Ela é atribuída a Esdras, tá? E os últimos versículos de Crônicas, eles são os primeiros de Esdras, sugerindo uma continuação. O autor é um compilador e é da época contemporâneo de Esdras. Por isso, né, essa autoria vai ser atribuída a ele. É importante que esse compilador, ele estudou os livros de Reis, de Samuel e outros 12 documentos da época para compor esse livro, então, ok? Qual que é o cenário histórico do livro de Crônicas, né? Nós estamos caminhando para as dinastias, nós estamos trabalhando esta parte, e Crônicas, como a gente viu, uma continuidade do livro de Reis, então vai falar um pouquinho sobre isso. É interessante que o autor ele fez uma cronologia desde os inícios dos começos dos tempos, da criação de Adão até Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. Veja que é um período bem extenso, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso.
O livro foi escrito depois que eles retornam do exílio, tá? A ideia disso é trazer esse povo e ensiná-los. É como se fosse uma repetição, uma lembrança, né? Vamos repassar, ok? E ele traz um fundo teocrático, né? Teocrático quer dizer, são as coisas que têm a ver com Deus. Deus é o rei de Israel. Resumindo, né? Embora nasceram outros reis, embora foram empossados reis, mas o que precisa ser lembrado nesse contexto é como Israel não pode se esquecer do seu Deus. E dentro das exortações de Esdras e Neemias, tá? Provavelmente foi escrito em 430 a.C., ou seja, depois do exílio, tá? Os acontecimentos do livro abrangem toda a história do Antigo Testamento, desde Adão até os netos de Zorobabel, Pelatias e Jesaías, que está lá relacionado em 1 Crônicas, capítulos 1 a 3, e foram contemporâneos de Esdras, ok? O alcance do livro de 1º e 2º Crônicas é maior do que qualquer outro da Bíblia, desde Gênesis até Malaquias, certo? Então, são muitos fatos, muita história, muitas frustrações, ok? O exílio, né? A destruição da cidade, tem um relato bem grande. Cenário político: quando os livros de crônicas foram compilados, Judá já não era mais uma monarquia, certo? Era apenas um pequeno grupo de exilados que voltaram da Babilônia e eram vassalos do Império Persa. O que isso quer dizer? Quer dizer que Esdras, ele retorna, né? Ele é a figura importante nesse contexto de resgate aqui da história, e ele está falando para esse grupo, né, que é um grupo daqueles que estavam exilados distantes e resolveram voltar. Os tempos dos gentios, né? O que quer dizer? Lucas 21, 24 vai falar sobre isso. Principiaram em 606 a.C. Foi a ocasião em que Israel começou a ser governado por nações gentias. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a divisão das tribos, as 10 tribos de Israel, as 2 tribos que ficaram conhecidas como Judá, ok? Então, quando eles retornam, né? Esses 2 homens, nós vamos falar de Esdras, vamos falar também de Neemias posteriormente, e nós vamos ver, então, que eles foram importantes nessa reconstrução da nação de Israel. Judeus influentes no Império. Os judeus não deixaram de exercer influência sobre o Império nessa época. Daniel, ele se tornou o primeiro-ministro. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver nos livros de Daniel, que Daniel vai jovem para a Babilônia, não é isso? No governo de Nabucodonosor, e ele fica até o Império de Ciro, tá? Então, ali vão passar vários reis. Se eu não me engano, ao todo 5 reis vão passar e Daniel continua na mesma posição. Olha a tamanha influência de Daniel no contexto da história de Israel, certo? Esther e Mordecai, que nós conhecemos na história, trabalhamos com as crianças, não é? Uma história muito bonita da rainha Esther, mas ela se torna rainha e seu tio é o primeiro-ministro no Império Persa na época de Assuero. Eles também se tornaram pessoas importantes ao ponto de evitar que os judeus fossem mortos, ok? Na Babilônia, certo? No Império no lugar, na cidade de Suzã, certo? E a gente pode ver, então, como eles foram importantes aí nesse contexto. É tão importante a história de Esther na história de Israel, que até hoje eles fazem as festas e eles comemoram, fazem a leitura do livro de Esther, certo? Nas festas das tendas. Ela foi rainha, ele primeiro-ministro do Império na época de Assuero, o pai de Artaxerxes, que reinou na época de Esdras. E eles exerceram uma influência maravilhosa. Ainda existem outras pessoas que nós poderíamos citar aqui. Um deles, por exemplo, seria Ezequiel, tá? Que também foi
exilado, e ele tem um contexto bem interessante no lugar onde ele morava, o que ele fez. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre Ezequiel. Qual que é o cenário religioso dessa época de Crônicas? Então, a tendência do povo, veja, foram exilados, cada um para um lado, né? O povo, reino do sul, conhecido como Judá, foi levado para a Babilônia, o reino do norte foi exilado pela Síria. O modo como a Síria exila os seus escravos, né? Os povos que ela conquista é diferente, mas a realidade, a verdade é que a tendência desse povo era se esquecer da promessa da aliança de um grande reino, assim como Deus havia prometido a Davi, porque Deus havia dito, né, que sempre haveria um trono para os seus descendentes, certo? Lembrando que Jesus vem dessa descendência. Isso é interessante. E isso, a tendência era que houvesse um esfriamento, porque eles foram para terras longínquas, foram para um lugar onde havia idolatria, onde havia um panteão de deuses, é uma mistura de deuses e demônios, né? Que agora a gente sabe que são demônios, né? Mas na época, no Antigo Testamento, a visão não era tão clara como hoje. E a tendência é que aos poucos eles fossem acreditando que aquilo era apenas uma lenda. Houve uma estagnação religiosa em Israel, nesse grupo, né? E é evidente nos livros pós-exílicos. Então, quais são os livros pós-exílicos? Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando a gente faz a leitura desses livros, nós vamos perceber que o povo estava à deriva, né? Perdidos, completamente abandonados no sentido espiritual, porque eles haviam se decepcionado. Eles pensavam que assim que retornassem à pátria, Deus iria instituir o reino messiânico, porém ficaram desapontados. Com falta de esperança e letargia espiritual, o povo precisou ser lembrado do programa e do objetivo de Israel, para Israel do ponto de vista divino e de como Deus era soberano. Ou seja, você já teve uma expectativa a respeito de alguma coisa? Achou que tudo ia acontecer muito rápido, que a sua promoção viria, que o sucesso viria, que talvez a tua colocação viria e ela não veio, e aí você ficou decepcionado, frustrado, fracassado? Foi esse o sentimento que reinava nesse povo. O que aconteceu? Eles eram o povo que tinha sido o up da época, né? Quando Salomão é visitado pela rainha de Sabá, quando quando a riqueza, quando a moral estava elevada, certo? E aí eles foram caindo, foram exilados por aqui, foram exilados por ali, quando se viu, então houve a destruição completa da nação de Israel. E agora eles não conseguiam ver como é que haveria para eles uma saída. Há um salmo que diz, quando nós nos assentamos e choramos à beira do rio, olhando para Jerusalém, aquilo ali é uma lamentação, um choro a respeito da sua frustração, da desilusão desse povo. E é interessante que Deus, ele vai através dessas pessoas, né, desses escritores, ele vai então levantar esse povo e trazê-lo de volta ao seu lugar, como Deus sempre prometeu a Israel. Esdras, então, compilou os livros para pontuar o ponto de vista divino, certo? Então, ele veio para trazer uma moralidade, né? Para restaurar essa moral, para levantar o povo que estava desanimado, frustrado e achava que não havia mais saída, certo? Olha só, o livro de Crônicas, ele tem principalmente dois objetivos. Um é histórico e a gente pode ver logo nos relatos, né, que é continuar a história de Israel a partir do final dos reis, mas apresentar de forma sucinta a história sobre a perspectiva divina. Por isso que ele faz ele volta lá em Adão, e ele traz toda essa cronologia até chegar aos tempos atuais, para então levantar essa história, a perspectiva do povo e dar a eles um alento.
Então, começa com Adão, a ênfase é centrada nos levitas, na adoração dentro do templo, na bênção do arrependimento, na soberania de Deus para restaurar o povo e cumprir as promessas que ele havia feito a esse povo, ok? O outro objetivo canônico, Esdras é a quem é atribuído o cânon hebraico, ou seja, Esdras trabalha ali aqueles últimos livros históricos e ele, então, tem essa oportunidade, né, de trabalhar toda a história de Israel, a parte moral, e isso é fundamental para que esse povo fosse novamente levantado. Então, ele colocou em uma ordem no cânon, certo? E deu uma importância especial a crônicas, porque ela se torna praticamente uma repetição do Antigo Testamento. Vocês lembram quando nós trabalhamos o Pentateuco, logo no início da teologia do Antigo Testamento? Nós falamos sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem lembra da palavra Deuteronômio? Repetição. Isso mesmo, repetição. Agora, olhe só. Esdras, ele faz isso com o Antigo Testamento. Ele traz a genealogia, traz os patriarcas, traz a história do Egito, traz Moisés. Ele faz um levantamento total e ele constitui o único tipo, então, Crônicas, que é esse livro, constitui o único tipo de repetição do Antigo Testamento. Por isso, né, um espaço tão grande de história dentro desse contexto. Ele sintetiza toda a história sagrada para lembrar às gerações futuras que Deus é a figura central do seu povo. Então, aconteça o que acontecer, Israel pecou, Israel caiu, Israel foi levado como cativo, passaram 70 anos longe, mas eles então vão voltar, e isso, olha que bacana. E então Esdras, ele tem essa importância dentro desse contexto histórico. Embora Israel estivesse disperso, e aí, para aqueles que gostam de ler, a gente sempre ouve, os judeus da diáspora, os judeus da diáspora. Então, um povo que foi disperso pelo mundo, né? O programa divino continuava o mesmo, não é porque eles foram levados exilados que Deus não cumpriria neles a promessa. Então, mesmo que Deus tenha usado o império para disciplinar o seu povo, a sua soberania e a sua promessa seriam cumpridas. É isso que Esdras tenta falar em Crônicas, né? Levantar a moral desse povo, moral, espiritual, né? Então, essa parece ter sido a ideia. Vejam que Deus está agindo ali naquele contexto, né? Maravilhoso. Muito bem. Quais são as contribuições singulares de 1º e 2º Crônicas? Sabe por que eu gosto de trazer as contribuições singulares? Porque se você estudar as contribuições, você vai ver o contexto histórico. É praticamente um esboço, praticamente um esqueleto. Por que foi tão importante conhecer o livro de Crônicas? Esdras, ele trouxe uma repetição daquele contexto. Ele levantou o povo que estava frustrado, né? Estava depressivo, vamos dizer assim. Então, na perspectiva divina, é a repetição e o estudo da história de Israel. Pense comigo, as coisas de Deus, as palavras de Deus, elas devem ser sempre trabalhadas entre o povo de Deus. Isso já me serve como gancho para lembrar você sobre os nossos programas de ensino na IBAV. Ok? Rosana, por que a gente continua estudando, né, esse livro e tal? É importante o Antigo Testamento? É importante. Veja, Esdras, ele está fazendo um trabalho ali minucioso de resgatar a fé desse povo que está desiludido. Vou dizer para você que nós aqui também somos como Esdras, né? Nós estamos trabalhando para que você, para que a sua família, para que as pessoas que estão à sua volta aprendam a palavra de Deus. Enquanto eu estava buscando e realizando esse estudo, eu estava pensando num texto da palavra de Deus que diz assim que como as águas cobrem o mar, o conhecimento da tua glória há de encher
toda a terra. Como é que o conhecimento da palavra, da glória de Deus vai encher a terra? Quando nós falamos dessas palavras. Por isso nós estamos aqui, tá? E vamos continuar firme trabalhando. Também já quero lembrar você que nós vamos começar a escola dominical, será dia 5 de fevereiro, vai ser a nossa primeira aula. Vamos começar o livro de Salmos às 9 da manhã e você é nosso convidado. Então, Esdras, a Bíblia vai falar que ele era um escriba, certo? Nós vamos ver aqui, entre outras funções de Esdras. Mas o que eu quero lembrar para você é o seguinte, é que ele se sentiu obrigado, ele se sentiu animado, ele se sentiu inspirado a levantar esse povo, a dizer, olha, não importa que nós fomos exilados na Babilônia, nosso Deus é Deus, o único e soberano Deus, e ele vai cumprir a sua palavra, ainda que... Certo? Eu quero estimular você com essas palavras, tá? Que você tenha ânimo para que nós possamos estudar a palavra de Deus e se depender de nós, você vai ouvir, até ficar encharcado, né? Até ficar assim muito cheio, aprender muito sobre a palavra de Deus, para que se cumpra essa promessa aí, certo? Então vamos continuar. Crônicas, em contraste com Samuel e Reis, ela apresenta um ponto de vista sacerdotal e não profético, certo? Então, sacerdotal, o que que era? Aquele que levantava o povo espiritualmente, aquele que estimulava o povo, né, a aprender, a obedecer, e é esse o enfoque, né? Então, ele enfatiza mais Judá, porque justamente por isso, porque Judá é o centro da religiosidade judaica, do que Israel, certo? Porque, como nós falamos, Israel aqui são as 10 tribos, né? E houve a divisão, e Judá tem a linhagem do rei Davi, e esta está registrada também. Então, o enredo básico é mais eclesiástico do que político ou militar. Então, nós vamos ver que alguns livros, eles vão focar o profético, alguns livros a guerra, como no caso de Números, né? E Juízes, que fala muito sobre isso, sobre Samuel também relata muito as guerras, certo? E então, esse é o foco. E o político, nesse caso, é a parte de que Israel havia sido exilada. Então, a parte política de Israel estava praticamente aniquilada. Quem era Israel ou Judá diante de tudo isso que havia acontecido? E como que Deus começa a trabalhar em nós? Começa pelo Espírito, começa pelo nosso... Deus quer o nosso coração, o nosso amor, a nossa obediência. O estilo é mais estatístico do que biográfico. Então, ali nós vamos ver nessa contagem de crônicas, né? Toda os resultados, né? A quantidade, vamos ver todo esse contexto estatístico. O objetivo é encorajar mais do que castigar. Então, nós vimos assim em alguns, e nós vamos ver isso ainda de novo, tá? Porque nós estamos nos históricos, mas nós vamos entrar nos proféticos. Nós vamos ver, por exemplo, como Israel, ela padece, e aqui eu digo Israel como um todo, mas vocês entendem que é Israel e Judá, ela padece quando ela deixa de obedecer as palavras de Deus e deixa de seguir os seus caminhos, tá? Estimular mais do que indicar culpa. Por quê? Porque eles já tinham pago a pena. Uma vez que o livro é pós-exílico, eles já tinham sido exilados, capturados, aniquilados, humilhados. Todas essas palavras eles já tinham sentido na pele. Em Crônicas não foi enfatizada a idolatria, certo? Mas a indiferença espiritual. Ah, Rosana, olha que interessante. Como isso? Veja, vamos falar um pouquinho. No começo que a gente vê Samuel, vemos reis, nós vamos ver que o povo abandonou a Deus por causa de Baal. Nós falamos ainda na última aula, nós falamos, por exemplo, sobre a idolatria de Salomão, sobre os bezerros, não é isso? Que Jeroboão coloca em Dan e em Betel. Agora nós estamos falando sobre a indiferença e como que isso afetou aquilo que nós falamos anteriormente. Depois de ter passado por tudo isso, esse povo já estava
estagnado. Eles já não tinham muita esperança. Eles já não eles estavam apáticos espiritualmente. E esse é um dos motivos porque o autor do livro vai trazer esse assunto, certo? Continuando, buscar ao Senhor, essa é uma das contribuições. E aqui nós temos um tema maravilhoso, todo mundo conhece, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, né? Então eu derramarei dos céus, né? E vocês vão prosperar. Olha lá, um texto, é o lema de 2 Crônicas. Todo mundo já ouviu esse texto, acredito eu, né? E se não ouviu, vão lá e procurem, vocês vão ver que texto lindo, maravilhoso, certo? Os quadros genealógicos, isso é importante, tá? Porque ele vai mostrar a descendência de Judá e Davi com direito ao trono, com aquela promessa, e também a questão sacerdotal de Levi e Arão, direitos sacerdotais, enrolou aqui, certo? Os perigos da prosperidade, um tema que vai ser falado aqui. Por quê? Porque esse povo, como havia sido exilado, eles chegaram, por exemplo, na Babilônia, muitos, assim como tiveram aqueles judeus que se transformaram em políticos, como o caso de Daniel, a gente fala, né? A gente vê que Daniel é maravilhoso, assim, quando a gente vê Daniel, a gente vê como ele tinha uma vivência com Deus, uma experiência profunda com Deus, e ele se transformou, então, no primeiro-ministro ali da Babilônia. Deus falou com ele, falou através dele, ele traduziu sonhos e visões, não é isso? Então, assim, da mesma forma, uma das contribuições desse livro é mostrar e falar para aqueles judeus que estavam na Babilônia, enriqueceram e não queriam mais voltar para a terra prometida, e haviam esquecido de Deus, abandonaram a promessa, o lugar se tornou bom, se tornou próspero, e por isso eles resolveram ficar. E as conferências bíblicas de Josafá, tá? Então, essa é mais uma contribuição. O método reavivalista de mandar a lista do sumo sacerdote de Arão a Jadua, que foi o último, né? E que foi compilada em 1 Crônicas, capítulo 6, do 3 ao 15. E Esdras também fez o mesmo relato, de 7, de 1 ao 5, e Neemias 12, do 10 ao 11. Então, essa importância para que não se perdesse essa linhagem sacerdotal. Nós vamos ver que no período interbíblico isso vai ser misturado, tá? Vai haver ali uma confusão, vai haver ali uma batalhas, conflitos, vai haver assassinatos e situações em que o sacerdote é morto e o outro por cobiça assume. Então, assim, a gente vai ver esse afundamento moral aí e no período interbíblico, né? Não é agora o caso, mas assim, só para adiantar, né? E a gente vê, então, ali que eles estão passando essas listas que são importantes. Qual que é a cristologia no livro de Crônicas? Então, tem 2 registros maravilhosos. Um é Davi, né? Lembram do cego Bartimeu, como ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por quê? Porque eles esperavam o Messias, certo? E em algum momento eles esperavam que a salvação viesse através do Messias. E Bartimeu, ele faz essa fala, certo? E Salomão também, que Salomão, nós vamos ver que em alguns aspectos ele pode ser um tipo de Cristo, né? Então, os objetivos messiânicos na linhagem genealógica de Davi, quando a gente lê, por exemplo, lá em Mateus, o primeiro capítulo vai começar com a genealogia de Jesus Cristo. Sempre que a gente lê genealogia, a gente pensa assim, nossa, que chato. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês que agora me lembrei aqui e que gostaria de lembrar para vocês. É que o irmão Adalto, né? O irmão Adalto, ele cita a genealogia. E eu acho fantástico, porque a genealogia tem muito a nos ensinar. Por exemplo, a genealogia de Jesus, ela vai falar das mulheres, né? É a única genealogia em que vão aparecer as mulheres. E olha, mulheres, tirando Maria, né? Que a gente vê que não tem um contexto assim social e moral
baixo, mas, por exemplo, vai citar Raabe, a prostituta, e vai citar ainda Ruth, a moabita. Olhem que interessante isso. Genealogias também têm seu fundamento, né? Como esses livros terminam o Antigo Testamento hebraico, Mateus repete a genealogia no começo do Novo Testamento, para mostrar o direito de Jesus ao trono e quando o autor, que no caso é Mateus, apresenta Jesus como rei de Israel. Qual que é o esboço do livro de Crônicas? Isso aqui serve para você se orientar numa leitura, tá? Então, você pode fazer uma pesquisa, pega aí os esboços, você vai ver, tá? Então, qual é o tema? A soberania de Deus em estabelecer o trono de Davi. Então, genealogias importantes do reino de Davi, que é a genealogia da nação de Israel, o período primitivo de Adão até Abraão, certo? O período patriarcal de Abraão até Jacó e a genealogia da casa de Davi, que é a linhagem de Davi e a descendência de Davi. Isto muito importante, seja historicamente, seja espiritualmente, escatologicamente e tudo isso, olha só que interessante. A linhagem de Davi é muito importante para o contexto histórico, certo? E o esboço de continuando o esboço de primeiro Crônicas, né? As tribos colaterais, então, tribo meridional de Simeão, as tribos orientais da Transjordânia, a tribo sacerdotal de Levi e as tribos setentrionais a oeste do Jordão. Então, foi feito todo um relato aí bem importante. Os pontos culminantes no reinado de Davi. Davi sobe ao trono. Davi traz de volta a arca para Jerusalém. Esse contexto é bem bacana, tá? Davi recebe a aliança real quando Deus diz a ele, né, que não faltaria um descendente dele no trono de Israel. Davi faz os preparativos para a construção do templo. Por que será que Davi fez os preparativos e por que Davi não construiu o templo? Quando nós lemos a palavra de Deus, vai haver um relato em que Deus vai dizer a Davi que não quer que ele construa, porque ele teve as mãos manchadas de sangue. Então, nesse sentido, Davi não poderia construir o templo. O que ele fez? Ele fez os aportes para que o templo fosse construído, certo? Vamos ver o esboço de 2 Crônicas? Tema: a fidelidade de Deus para disciplinar a dinastia de Davi. Deus ama, mas disciplina. Aprenda, né, com esse livro. Nós vimos aqui Deus amando esse povo e, ao mesmo tempo, eles estão exilados, eles estão ali numa situação que qualquer um diria, Deus esqueceu-se de mim, né? Então, o reinado de Salomão, a ênfase de Salomão foi na construção do templo, do capítulo 1 ao 9. Salomão pede ao Senhor sabedoria, Salomão constrói o templo para o Senhor, dedica o templo para o Senhor, obtém do Senhor o sucesso pessoal. Se você tiver um tempo, e eu aconselho você, enquanto nós não temos aulas tal, vai lá e lê essa história que é fantástica, você vai amar essa história. Aí, o segundo tópico é reinado dos filhos de Salomão, então ênfase nas reformas, 4 primeiras reformas contrastadas, Roboão, Abias, Asa e Josafá, tá? São os descendentes. 3 desdenham a reforma e são condenados. Jorão, Acasias, acontece a carnificina e a morte de Atalia, uma história bem interessante para a gente ver, porque essa mulher é filha de Jezabel e Acabe, certo? E o que ela faz com a família dela, gente, é surreal. Ela chacina a família toda. Só que um sacerdote vai esconder um dos descendentes e com isso ele volta ao trono. Olha que interessante. Se você gosta de aventura, leia a Bíblia. Tem muita história para contar, né? 4 reformas executadas terminam em desastre, que é a de Joás. E Joás é o filho, né? É o descendente ali da família de Atalia, o qual ela mata todo mundo, só que Joiada esconde ele. Sucesso de Amazias, a grandeza de Uzias, foi um período em que houve riqueza naquele lugar, e Jotão, a corrupção do reino, tá?
Para finalizar o livro de Segundo Crônicas, a idolatria obstinada de Acás de atender ao Senhor, apressada e enérgica reforma de Ezequias. Olha, nessa época a situação já estava difícil. Ezequias vai, ele clama a Deus. Quem já ouviu diante do trono cantando uma música que ele diz assim: colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca? É sobre essa história que eles estão cantando, né? Idolatria retardada, reforma de Manassés. Esse Manassés, ele é ímpio e no final da vida ele se converte. Então, ele resolve fazer uma reforma, só que já é no final da vida dele, do reinado. E a grande reforma final de Josias, anulada pelos seus filhos. Nessa época de Crônicas, então, nessa época de Crônicas, então, o exílio já estava muito próximo, o povo já estava sendo levado cativo, e assim nós finalizamos, então, o livro de 1º e 2º Crônicas. Você gostou? Você aprendeu alguma coisa? Você viu quantas coisas aconteceram nesses livros que nós estamos lendo? Vocês viram como tem algumas pessoas que começaram bem e terminaram mal, algumas começaram mal e terminaram bem? Então, a palavra de Deus, ela diz assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu quero encerrar, então, essa nossa aula de hoje, finalizando com esta palavra. Nós podemos aprender muito com a história de Israel. Eles sofreram, eles foram humilhados, eles foram dispersos pelo mundo, mas no momento certo, Deus trouxe cada um deles de volta. Fica com Deus, reflita sobre a nossa aula. Depois eu vou mandar um forms em que nós vamos fazer as questões de 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Ok? Até a nossa próxima aula. Um beijo a todos, em nome de Jesus. Amém.